a todas e todos. Me desculpe pela voz. Vocês estão bem? Eu também estou bem. É só, sei lá, alguma reação alérgica que eu tive de ontem para hoje. E só me perdoem pela voz, mas vou me esforçar aqui para que seja compreensiva. Mais uma vez, muito bom dia. A graça, a paz, o bem do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Você que está em casa, também você é muito bem-vindo e bem-vinda. Esse encontro promove uma reflexão profunda do que nós estamos vivendo aqui enquanto comunidade. E eu estou me dirigindo a vocês porque eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que nos acompanham ou pelo YouTube ou pelo Spotify. E toda vez que eu recebo esse feedback eu me emociono porque sei que essa mensagem tem chegado a corações, vidas em diferentes lugares, em diferentes plataformas também. E isso é muito grandioso para nós. Então que o Senhor continue falando contigo e que você possa fazer esse processo de partilha, que você possa mandar essa mensagem para os seus amigos e familiares. Nós aqui louvamos a Deus por essa experiência. Exaltamos a Ele por tantas coisas que estamos vivendo e fizemos no último domingo uma reflexão a respeito da nossa história, da nossa trajetória, né? No mês de agosto nós fizemos 14 anos de igreja, de comunidade, né? de jornada, de caminhada. 14 anos que nós, de fato, construímos histórias, né? A partir das nossas relações, da nossa entrega, da nossa luta, do nosso esforço. Deus tem nos capacitado e tem trazido para nós a oportunidade de ter uma caminhada saudável, né? Especial. E que essa saúde, né, física, emocional, espiritual aconteça. E eu pensei em falar um pouco sobre esse plano, né? Entender um pouquinho do que Deus tem para nós na experiência do autocuidado. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 90. E eu peço para que você vá em Salmos 90, no verso 10. Vou ler apenas 3 versículos. Salmos 90, verso 10. Talvez a leitura esteja um pouquinho diferente, porque eu leio na versão do Eugene Peterson, que é a Bíblia a Mensagem. Que diz assim no verso 10. Vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tamanho furor contra os que o temem? Verso 12. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Repito. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Nós aprendemos nesses últimos anos muito a respeito da nossa jornada. E quero que você prepare o seu coração e mente ao Senhor, fazendo uma oração para que Ele fale contigo. Vamos orar ao Senhor? Nós te louvamos, Jesus, pela oportunidade desse encontro. Te louvamos pela oportunidade de estar aqui, nessa casa de fé, de amor, de acolhimento. Que a sua graça se desenvolva nestas relações. Mas pedimos também que o Senhor nos ensine. Ajuda-nos. Nos dá a compreensão da sua vontade, para que nós possamos proporcionar a Ti a dinâmica da sua vontade nestas relações. Abrimos os nossos corações nessa experiência de aprendizado. Vem ser nosso professor, vem ser nossa professora. Ajuda-nos, capacita-nos, ensina-nos. Esse é o nosso pedido, com um profundo agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom,
refletimos muito a respeito do que vivemos, muito a respeito do que compartilhamos, sorrisos, lágrimas, e aprendemos muito também a respeito do tempo. O tempo. O tempo que pode ser generoso conosco, mas o tempo também pode ser avassalador, né? Gente, a Fernanda já estava falando de final de ano, assim, de virada de ano. Consegue compreender como as coisas passam rápido? Agosto normalmente é um ano à parte, né? E já passou. Estamos no mês de setembro. Então o tempo tem passado muito rápido. Pelo menos essa é a sensação, porque o tempo é sempre igual. Mas muito a respeito também da nossa tarefa, da dinâmica da nossa sociedade, das informações, de tudo que a gente se alimenta. E é importante, sim, aprender com o tempo. E eu, refletindo muito a respeito dessa jornada e dessa trajetória, o mês de agosto é um mês também que eu fiz aniversário, então a gente fica bem reflexivo, né? E pensando a respeito do tempo, ora me sentia perturbado, ora me sentia feliz e agradecido, porque a gente vai visitando, né, diversos momentos da nossa história, das nossas vivências. E quando faço uma reflexão a respeito da comunidade, também percebo isso. Tem hora que a gente está choroso, triste, mas tem hora que a gente também está celebrando. E é nestes, né, diferentes aspectos que a nossa comunidade, a nossa vida acaba atravessando, que é importante a gente entender que o tempo, ele não é uma energia renovável, né? O tempo não se renova. O cancioneiro dizia: hoje o tempo voa, escorre pelas mãos. Ele sim esvainece, né? Ele vai e não volta mais. A gente não consegue recuperar o tempo. Mas aprendo também com os poetas, especialmente com Mário Quintana, que diz que a vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa. E ele provoca as nossas vidas num texto que diz que, de repente, já são 6 horas, de repente já é sexta-feira, de repente já é Natal. Quando a gente vê, já terminou o ano. Quando a gente vê, o amor da nossa vida se foi. O ano acabou. Quando a gente vê, já se passaram 50 anos. Mário Quintana, provocador, tentando trazer para nós a compreensão que a vida é esse dever que nós trouxemos para fazer em casa. É exercício cotidiano que começa dentro das nossas relações, junto com a nossa família, ou com as pessoas que vivem conosco, que estão ao nosso redor. E diante disso, eu sugiro a cada um de vocês que não deixem de fazer aquilo que gosta. Não deixem de fazer aquilo que ama. E claro que não faço isso e não dou, né, não proponho esse apelo de maneira inconsequente, óbvio, né, porque os nossos gostos são muito diversos, né? E então, fazer aquilo que gosta vem dentro de uma perspectiva muito fiel a essa relação do autocuidado. Porque o tempo vai passando e a gente vai sendo atropelado pelas demandas, pelas atividades, pelos trabalhos, pelas urgências, né, que vão chegando. A gente está cheio de boleto aí, cheio de compromisso. E aí tem que correr atrás de todos esses compromissos e essas urgências, e acaba perdendo a capacidade ou a sensibilidade de notar as coisas que são importantes. E note a diferença, né, da urgência e da importância. A urgência é o que faz a gente correr para pagar os boletos. O que é importante é isso aqui que a gente está vivendo. Esses encontros, o abraço, uma conversa franca, olho no olho, o cuidado conosco e com as pessoas à nossa volta. Importante é tudo aquilo que a gente importa. Importa para o coração. E que a gente devolve com
com uma reflexão e com uma sensibilidade a mais, para conosco e para com o próximo. Moisés gostaria de fazer muito o que gosta, mas ele estava passando por um tempo muito difícil. E nesse tempo de adversidade, Moisés fez esse salmo, escreveu esses salmos. Esses salmos escritos por Moisés tem no versículo 12 uma reflexão importante que eu fiz questão de repetir. Ele diz: ensina-nos, Senhor, a aproveitar a vida. Ensina-nos, Senhor, a viver bem e sabiamente. Essa oração é incrível. Passado um momento que ele estava no deserto, vivendo uma certa escassez, uma turbulência nas relações com as pessoas que estavam à sua volta, uma demanda incrível, porque imagina ele cuidar de um povo no deserto, numa situação caótica, difícil, em busca de algo que ainda era um elemento da fé, a terra prometida. Imagina as tensões, as críticas, ele apontando: olha, tem um lugar seguro para nós, e as pessoas, será que tem ou não? Imagina como estava o emocional dele. E é nesse momento de grandes dificuldades que Moisés se dobra diante do Senhor, dizendo: ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Esta é de fato a minha sugestão para cada um de vocês. Primeiro, recorra ao Senhor. Faça como Moisés. Faça uma oração como Moisés. Peça para que o Senhor te direcione ou te dê clareza de como se desenvolverá esse processo de autocuidado. Como se desenvolverá esse processo de qualidade de vida que o próprio Deus nos propõe. Recorrer ao Senhor para nós, especialmente no tempo em que nós vivemos, é urgente, muito necessário, para que o Senhor seja o guia da nossa saúde emocional, para que o Senhor seja o guia da nossa saúde física, para que Ele também seja o guia da nossa saúde mental. A experiência do autocuidado, ela se manifesta em vários sentidos. Eu sei que a gente tem um monte de coach explicando, tentando explicar como que a gente se cuida. Mas tem alguns perigos nas entrelinhas. Por isso precisamos, de fato, compreender o que Deus quer para cada um de nós. Não são ferramentas que nos potencializam para a vida. Muitas vezes são ferramentas que nos descascam, né? A gente vai se desacebolando. Sabe a cebola? Tirando as suas camadas, para que a gente possa viver a vida de uma forma mais generosa com as pessoas e com a gente mesmo. Então esse caminho de autocuidado é muito importante, até para a gente se compreender, até para a gente se entender. Nós entramos agora no mês de setembro, que é um mês de cuidado, um mês, na verdade, de atenção a esses cuidados. Mas o autocuidado não é só para o mês de setembro, né? O autocuidado acontece para todo ano, para todo tempo. Acendemos um alerta para o setembro amarelo, pensando e refletindo a respeito destas coisas. Porque a partir dessa reflexão, nós começamos a tentar buscar ou trilhar essa jornada de autocuidado, atentos também à saúde emocional dos nossos irmãos e irmãs. Às vezes tem gente que está sofrendo e está do nosso lado. E a gente vai precisar conversar, dedicar tempo, se propor a fazer uma jornada não só de oração, mas de ajuda e de resgate. Porque saiba que Deus pode curar a cada um de nós dentro dessa perspectiva que eu falei, no cenário da saúde emocional, física e mental, né? Mas não para por aí. Não é só no campo da epifania. Existem profissionais capacitados que podem nos ajudar também no campo emocional. Psicólogos e psicoterapeutas que podem ser acessados para que a gente seja cuidado de uma maneira profissional. Eu, às vezes, sou muito crítico a esse movimento coach,
porque às vezes ele não tem o cuidado com a saúde mental das pessoas, tentando colocar certos exercícios como mecanismo de salvação de uma coisa que precisa talvez ser medicada, de um amparo mais profissional, médico e com um testamento científico real. Falo isso, meus irmãos, com um tom de denúncia. Não falo muito alto porque não consigo, mas estou denunciando, sim, estas questões, para que a gente não caia na conversa de terceiros. Cuidado. Perceba que Deus está sendo generoso para nós em nos dar ou nos promover esse autocuidado. E isso acontece no meio das nossas relações, mas a gente também tem que se encorajar a se dispor a um cuidado com um profissional de saúde. Por que não? Qual o problema a ver isso? Se você é um tipo de pessoa que diz que ir para o psicólogo, trabalhar com psicoterapeuta é coisa de louco, você precisa rever o seu entendimento sobre essas coisas. E tome cuidado, porque isso também pode ser uma forma de negação. Então, saia desse erro. Saia desse engano. Em nome de Jesus. E aí, você já considerou dar um tempo para você? Já considerou a possibilidade de dar um tempo para o seu coração, para a sua mente? E aí, esse dar um tempo pode ser um tempo para você ajustar todas as coisas. Esse dar um tempo pode ser um tempo para que você cuide do seu coração de uma maneira mais generosa. Que você encontre no meio do barulho e das turbulências um lugar de silêncio e de reflexão. Que você possa também, nesse lugar de autocuidado, estudar mais. Ler mais. Nós estamos num tempo que as pessoas não leem, não estudam. Livrem-se das consciências de terceiro. Parem de se informar no Facebook, sabe, nas redes sociais. Isso é loucura, gente. Fulano falou no Facebook, você toma como verdade, vai pesquisar, vai tentar entender o que eles estão falando e quais são as intencionalidades que estão por volta disso. A gente precisa estudar mais. E isso também reflete no autocuidado, sabia? Porque a gente se informa com coisa errada, propaga mentira, e propagando mentira, a gente rompe as nossas relações e instaura um caos no meio da nossa família. Isso é muito perigoso. E nós precisamos ser seres conscientes destas questões que são muito, delicadas, mas que elas acessam a nós e nos provocam num lugar muito perigoso. Então, estudar, ler, se informar é muito importante. Busque orientação. O estudo bíblico, que a Fernanda chamou a atenção para que você participe, é um lugar de reflexão. Porque nós lemos a Bíblia e nós identificamos na Bíblia onde está a voz de Deus ou as vozes humanas. E fazemos reflexão a partir do nosso cotidiano. Uma leitura que reflete a nossa compreensão bíblica para o chão da vida, para o chão da realidade, para o tempo que nós vivemos. O que o Rafa está querendo dizer com isso? É porque a gente tem que cuidar mais da nossa vida. Eu sou o cara que gosta de limpar a casa. Eu não gosto muito de lavar louça. Eu troco lavar a louça por limpar a casa. Eu sei que demora mais. Mas é nesse momento que eu estou limpando a casa que eu estou mais, refletindo, pensando. Talvez herdei isso um pouco dos meus pais. Gosto de cuidar das plantinhas. Meu pai é o tiozinho das plantas. Me inspirou muito sobre isso. Eu gosto também de cuidar das plantas. Essa é uma forma de autocuidado, gente. Cuidar da gente, cuidar das coisas que estão à nossa volta, viver bem. Há muitas pessoas que perderam a capacidade de se cuidar porque estão presas às urgências do cotidiano. E sempre vão ter, meus irmãos. Então não arrume desculpas.
é muito perigoso a gente cair nesse lugar de arrumar sempre desculpa que não tem tempo para se cuidar. Tempo a gente faz, tempo a gente organiza, a gente desenvolve, a gente produz. O que você quer? Tempo para descansar e refletir? Ou você quer tempo para ficar com um negócio assim, ó, dentro do nariz, assim, ó, com um negocinho apitando pi. Numa sala assim, de hospital, assim. A gente arruma. Tem várias formas de a gente arrumar tempo. Ou a gente vai cuidar da nossa vida, ou alguém vai ter que cuidar da gente. Num cenário bem caótico. Desculpa a provocação. Mas um dia eu precisei ouvir também isso. Para também cuidar mais do meu emocional, da minha vida, da minha saúde, das minhas relações. Ser pastor não é fácil não, gente. Ainda mais a Fernanda fala que eu tenho uma neurose. Eu estou sempre preocupado com as pessoas. E muitas vezes eu, por estar muito preocupado com as pessoas, não estava preocupado comigo. Não cuidei de mim. Né? Talvez essa rouquidão seja um motivo emocional, tantas coisas que a gente se dedica, se coloca à disposição de fazer e acaba não perdendo tempo para nós. Ou ganhando tempo para nós. Então, atenção para isso. Entender que nós somos frágeis. Entender que essa fragilidade de fato nos compõe, mas nós precisamos dar sentido para a vida. E o único dia, ou o melhor dia para você dar sentido para a vida é hoje. É no agora. É tomando uma decisão. Entender que nós somos decisores de futuros, especialmente dos nossos futuros. Nesse processo de autocuidado, nós vamos refletindo e tendo a possibilidade de sonhar mais, de interesse de viver mais. E quem vai determinar o amanhã é você. Quem vai determinar o que vai acontecer amanhã, nada e ninguém, se não for você. Eu posso falar muitas coisas aqui, posso ficar horas falando, tentando te motivar a ter um melhor dia amanhã. Mas o amanhã vai ser fruto das suas decisões. Daquilo que você propor a fazer. E aí a minha oração é que você se encoraje a viver um novo amanhã. Um amanhã que está desprendido de todos os complexos, medos, de todos os traumas que você viveu até ontem. Aquilo que te abateu, te machucou, fica para trás, sacode a poeira, olha para frente e veja o Senhor te dando possibilidades, ou melhor, te dando um mundo, um trajeto, uma jornada de possibilidades. Somos decisores. Tem um filósofo que chama Kierkegaard. Minha voz não vai deixar eu falar esse nome, não. Filósofo, um poeta, teólogo, e Kierkegaard, ele na verdade faz um cenário de um homem que está na beira do precipício. E aí nesse cenário, nessa imagem de um homem na beira do precipício, ele diz que o grande drama da vida é chegar diante de um precipício e saber que a gente pode pular. Esse é o grande drama. Chegar na beira do precipício e saber que a gente pode pular. Entender que nós somos decisores, agentes decisores. O que é que a gente quer para o nosso futuro? Diante da tragédia, do caos, dos abismos, como vamos nos comportar? Desistir? Não, essa não é a melhor opção. Deus está dando sempre para nós e para cada um de nós uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de ressignificar. Ele é o Deus das transformações. Ele é o Deus das mudanças. Ele é o Deus que nos dá sempre uma nova oportunidade de seguir. Mas nós somos donos e responsáveis pelas nossas decisões. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. Se você não tomar as rédeas, alguém vai tomar as rédeas.
Se você não se colocar à disposição de cuidar da sua vida, alguém vai tomar esse cuidado. E pode ser alguém muito cruel. Tem muita gente que está sendo levada por consciências de terceiros. E elas precisam se desprender dessas consciências, muitas vezes mal intencionadas, para se prender à consciência do Criador. Não seja influenciado por nenhuma consciência de terceiro, mas se conecte à consciência de Deus, a proposta, a qualidade, né, de vida que Deus tem proposto para cada um de nós. Não seja covarde, não seja omissa ou omisso, não seja indiferente com a vida, não seja indiferente com você, com a sua saúde, com o seu corpo, com o seu emocional. Não seja indiferente com as suas relações. Visite mais os seus afetos. Trabalhe mais o perdão. Dê a oportunidade para essas pessoas de mais uma jornada, mais uma milha. Ai, Rafa, é difícil. É difícil caminhar com essa pessoa. É difícil fazê-la entender. Poxa, peça para Deus paciência e sabedoria como Moisés. Para que quando você estiver nesse cenário, que Ele te conduza a uma reflexão, a uma pergunta mais sábia. Mas cuide do seu coração. Cuide do seu emocional. Não se proponha a fazer isso sem estar pronto. Peça para que o Senhor te ajude. É tempo de transformação. Tempo de mudança. Por isso, e diante disso, saia daqui dando um novo significado para a vida. Saia daqui entendendo de fato que a nossa vida é frágil. Entenda assim que a nossa existência no mundo é muito frágil. Um ventinho já deixa a gente rouco. Mas isso não pode nos abater. A gente precisa se colocar à disposição de não viver em vão. Dar significado para a vida é um pouco disso. Não vive em vão. Não vive em vão, embora nós temos sim muito potencial para viver em vão. Viver na base do deixa a vida me levar. Let it be. Do Zeca aos Beatles. Não faça isso. Pode curtir. Mas não assuma essa ideia de relação com a vida e de relação com o Criador. Convido todos vocês para uma jornada de coragem. Convido todos vocês para uma jornada de muito empenho com a vida. Porque é isso que o Senhor nos ofereceu. Vida abundante. Quer coisa melhor do que um presente como esse? Viver de maneira abundante. E viver de maneira abundante é nessa perspectiva. Eu sei que talvez você chegou aqui com uma bagagem teológica em que as pessoas diziam para você que viver abundante é estar com o bolso cheio de dinheiro, com a vida cheia de posses. Você pode estar rica, milionária. Chegou aqui e Deus pode virar para você e falar: amiga, amigo, não tem nada a ver esse rolê aí. Porque o grande ganho da nossa espiritualidade não é acúmulo de posses, mas é acúmulo de amigos. É nos afetos, é no amor, na qualidade de vida, no empenho em cuidar do nosso emocional, da nossa saúde física, mental, que nós vamos viver bem. É isso que o Senhor sempre nos propôs. Deus é uma família, Pai, Filho, Espírito Santo. Esse coletivo divino, quando criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Um coletivo divino. E nós somos a imagem e semelhança de Deus na coletividade. Unidos, de mãos dadas, orando uns pelos outros.
que nós nos assemelhamos com Deus, que Deus nos vê, que Deus nos toca, que Deus nos transforma, nos renova. E é nesse lugar que eu quero me abrir para que o Senhor, dia após dia, me desenvolva nessa nova qualidade de vida que eu desejo e que Ele nos ofereceu. Vida abundante. Vida abundante para sua mente, para o seu coração, para o seu corpo, para suas relações com as pessoas, consigo e especialmente inspirada com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu agora quero propor a vocês a experiência da mesa. E nada mais coletivo, nada mais gratificante do que sentar à roda dessa mesa espiritual e poder compartilhar o pão e o vinho com cada um de vocês. Nesse momento vocês serão servidos com o pão e com o vinho. Faça um silêncio de reflexão a tudo que conversamos até aqui. Te louvamos, Jesus. Sirva-se do pão. Esse é o corpo partido de Cristo Jesus. Todos podem se servir. Todos têm lugar à mesa. Todos e todas têm lugar à mesa. Sirva-se do pão. Sirva-se do cálice. O pão de dores que foi entregue por nós. E o cálice dessa nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus generoso que cuida de nós está aqui, nos propondo novos caminhos. Uma qualidade de vida nunca antes experimentada. E que acontece no hoje, no agora, a partir dessa decisão que você toma. De partilhar a mesa do Senhor com seus irmãos e com seus familiares. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois, e da mesma forma, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todo aquele que come o pão e bebe o cálice, sem discernir o valor de tudo isso, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso é muito importante saber o simbolismo dessa mesa, para que nós possamos desfrutar a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Antes de encerrar, eu quero falar com quem está em casa. Se você quer participar dessa mesa, é só pegar um suco ou um copo d'água, um pão, uma bolacha, qualquer coisa, mas que isso possa ser símbolo de partilha dessa mesa que nós estamos vivendo aqui. Não importa o seu momento e o seu tempo, você também tem lugar à mesa. Faça uma reflexão também à vida de pessoas que não conseguiram chegar aqui porque estão com algum tipo de problema de saúde. Eu tenho relatos, né? A minha mãe é uma dessas pessoas. A nossa oração para que ela seja amparada pelo cuidado e pela cura do Senhor. Que a Gabs também, que recebemos a informação que está internada, né, mas não é um estado grave, mas cuidando da sua saúde. Sei que ela também está sendo visitada nesse momento. E tantas outras pessoas que não puderam estar aqui, mas que a nossa oração seja também desse cuidado e esse amor para aqueles que não estão nesse ambiente de partilha,
mas para que eles e elas saibam que a nossa oração e a nossa reflexão sobre tudo que fizemos aqui vai de encontro a cada um de vocês. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa mesa. Obrigado por essa partilha. O pão, que deixa de ser uma substância meramente natural, mas passa a ser a representação do corpo partido de Jesus por cada um de nós, aqui representado, nos leva à reflexão de tudo que Ele fez por nós. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor se entregou por nós e nos deu a oportunidade de viver abundantemente uma vida nova, além da vida natural, a oportunidade do novo nascimento para uma vida completa, a vida de Deus, que é transcendente à vida biológica, à vida espiritual. Coma do pão e reflita. Faça isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado no meio de nós. Aleluia. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tanto. O Senhor não nos deixa, não nos desampara. Nós não mediremos esforços para tornar possível a sua vontade. Seja feita a sua vontade nesse lugar, em todo tempo, em todo momento. Acolha-nos, Senhor, nas nossas feridas. Acolha-nos, Senhor, nos nossos lamentos. Acolha-nos, Senhor Jesus, nas nossas enfermidades. Acolha-nos, Senhor, na nossa perdição. Nos orienta. É o nosso pedido. Esse abraço que nos acolhe, nos sara. Seja curado agora. Pelo abraço generoso do Senhor. De maneira semelhante, o Senhor Jesus, depois de comer o pão, pegou o cálice e disse para os seus discípulos: esse cálice é a nova aliança do Senhor Jesus por cada um de nós. Quando comemos em memória de Jesus, nos lembramos da sua morte e da sua entrega. E quando bebemos desse cálice, nos lembramos da sua vitória. O Senhor venceu. Hoje nós sim podemos dizer diante da morte: onde está, ó morte, a sua vitória? Quando a morte chegar diante de nós, que ela fique constrangida, que ela possa nos encontrar cheios de vida. Cheios de vida. A morte não terá poder de nos atravessar e de nos ferir. E quando falo da morte, falo também dos seus requisitos, de todas as suas violências, de todos os preconceitos, de todo o seu dinamismo de maldade. Que tudo isso caia por terra. Que essa morte, quando chegar diante de nós, seja constrangida com o poder impactante da vida de Deus em cada um de nós. Um brinde à vida. Um brinde à vida de Deus em nós. Pode beber do cálice. Faça isso em memória da vida que Deus nos confiou.
Aleluia, Jesus. Restaura no Senhor o vigor. Restaura no Senhor a saúde. Renova, Senhor, no rosto dos seus filhos e filhas um sorriso novo. Dê a eles a oportunidade, dê a elas a oportunidade de um sorriso novo nos lábios. Restaura no Senhor a alegria. Essa é a nossa oração e súplica no momento da celebração, porque o Senhor venceu e nós celebramos nesta manhã, nesse dia, a vitória do Senhor Jesus sobre toda a morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que o sopro da Ruá divina, esse Espírito santificado, nos impacte, nos renove, nos dê fôlego para a existência, com harmonia, com vigor, com saúde. Esta é a nossa súplica, para que a nossa jornada seja impactada pelo teu amor. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado, Jesus.